Hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro. Mais um dia começa, e eu quero te agradecer por me dar força para levantar e coragem para seguir em frente. Senhor, entrego em tuas mãos todas as minhas preocupações e sonhos. Que cada passo que eu der hoje seja guiado pela tua luz e pela tua vontade. Abençoa minha família, meus amigos e todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Que eu possa ser instrumento do teu amor e levar esperança a quem precisar. Obrigado por nunca me abandonar, mesmo nas lutas. Que a tua paz reine em meu coração. Em nome de Jesus. Amém.